a chegada do homem dito civilizado ao Paraná, para o desbravamento das áreas, colonização e uso dessas terras para fins de agricultura, pecuária e outros usos humanos, o homem ingressou e aos poucos foi alterando a paisagem, alterando as florestas. Isso se procedeu ao longo do tempo nesse processo histórico. O nosso estado é um estado muito jovem. Temos 150 anos de emancipação política e apenas 100 anos de ocupação. Os diferentes ciclos econômicos provocaram diferentes impactos sobre a cobertura florestal paranaense. Mas para nos tornarmos pródigos nesse modelo de desenvolvimento que nos enveredamos, e que hoje somos, por exemplo, campeões nacionais na produção de grãos, o Paraná desmatou 96% das suas matas nativas, inclusive as matas ciliares que protegem os rios e o solo. Os ciclos econômicos que tiveram maior impacto foram o ciclo do extrativismo da madeira, que começou mais fortemente a partir de 1900 e se intensificou entre 1930, 40 e 50. Por exemplo, na década de 30, o Paraná já tinha cobertura florestal reduzida a 60% da área original. Na década de 50, esse número caía para 40% já. Então, nessa época, fica demonstrado que a atividade humana, a antropização, foi mais intensa. Esses ciclos econômicos, com o ciclo da madeira, o ciclo da erva mate, depois o ciclo do café no norte e no oeste do Paraná, com o ciclo da soja, mais recentemente, provocaram essa antropização, essa destruição da cobertura florestal paranaense. As florestas originais paranaenses praticamente foram todas elas alteradas, de uma forma ou de outra. Mesmo as áreas mais bem conservadas, como o Parque Nacional do Iguaçu, a Serra do Mar, têm indícios fortes da presença humana que cortou árvores, destruiu uma boa parte da cobertura florestal. Ou seja, talvez a falta de cobertura florestal original no estado do Paraná seja um dos principais problemas ambientais que enfrentamos na atualidade. Todo município deveria ter 20% de cobertura florestal. Alguns têm, e têm até mais do que isso, mas a grande maioria dos municípios paranaenses não tem esse número. Hoje as unidades de conservação no Brasil protegem, entre aspas, 4% do território nacional. Porque desses 4%, 1,5% são as unidades de conservação do grupo de proteção integral, que são as que realmente conservam a biodiversidade. Por que entre aspas? Porque esse 1,5% da cobertura do país, essas unidades de conservação têm muitos problemas ainda. Às vezes, dentro desse cálculo de 1,5%, você só tem uma área delimitada por um decreto presidencial, ou estadual ou municipal, E, quer dizer, não é uma área administrada, não é uma área manejada. Quem faz uma política ambiental, de fato, ser perene, estável e duradoura, é a própria sociedade. Assim, os governos não têm que fazer uma política ambiental para a sociedade, têm que fazer com a sociedade. É uma visão diferente. O Paraná, nos últimos tempos, pela melhor legislação ambiental, pela melhoria do aparato legal, pela fiscalização, pelas ações de governo e também pela iniciativa da pesquisa e de empreendedores sérios, conseguiu recuperar uma boa parte dessas florestas. E agora nós estamos passando por um processo novo e que possivelmente num futuro bastante próximo nós teremos uma cobertura um pouco mais condizente com a nossa necessidade. É preciso haver desenvolvimento, é preciso haver a ocupação do homem nas diferentes áreas de atuação, seja na indústria, no comércio, na agricultura, porém é necessário um equilíbrio. E as florestas permeiam esse equilíbrio, para que nós tenhamos água de qualidade, solos férteis, biodiversidade para as nossas demandas futuras. Portanto, somente a mudança nesses conceitos da dona de casa, do lavrador, do empresário, do estudante, do aposentado, é que vai fazer com que as coisas efetivamente mudem. E só é possível incorporar conceitos se você passar a conhecer o meio ambiente. Porque você só respeita aquilo que você conhece e só ama aquilo que você respeita. Então, nós só poderemos fazer as pessoas entenderem como funciona o ambiente através da educação. Não precisa ser a educação formal no banco escolar, mas um projeto de plantio, levando as pessoas a questionarem por que é que tem que se plantar, isso já é um processo educativo. Comparar o ambiente degradado,
que produz menos economicamente, com um ambiente equilibrado, onde a produção é maior, também significa educação. Então o processo de educação se dá em vários níveis. O ser humano é a parte pensante da natureza. Nós, seres humanos, podemos decidir se uma floresta tomba ou permanece em pé, para a gente poder se desenvolver. E se temos essa capacidade de pensar, nós podemos rever nossos atos que são incorretos. É importante que o homem paranaense, a sociedade paranaense, principalmente as crianças e a juventude, estejam imbuídas nesse sentido. Ou seja, que é possível utilizar as florestas como um recurso natural para o bem econômico, social, mas também é importante que ele seja resguardado para as futuras gerações, dentro do princípio do desenvolvimento sustentável.